Eu gostaria de partir de uma premissa que as pessoas esquecem. Qual é essa premissa? Sempre e a miúde estão dizendo que esta Constituição é longa, que esta Constituição é isso, mas ninguém se lembra lá atrás. A premissa vem de 1987. O que é que havia quando nós começamos os trabalhos da Constituinte? Uma dicotomia no mundo. Você tinha o regime comunista de um lado e o regime capitalista do outro. E é evidente que, com a queda do Jango Goulart, o governo militar, sem dúvida nenhuma, numa ditadura, caçou, expulsou, eu diria mais do que essa, baniu muita gente do país, além daquelas aposentadorias. O que foi isso? Uma diáspora. Essa diáspora cedeu o lugar, o reencontro na Constituinte. E esses revanchistas, estes comunistas, tudo que se diga que aconteceu, punidos, como eu que também fui punido, nós reencontramos ali. E nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, quando se diz que ela é longa, é verdade. Nem poderia ser de outra forma, porque aqueles que foram banidos, os que foram caçados, os guerrilheiros, os aposentados, tinham em mente sempre aquele passado negro. Nós estamos saindo de uma excepcionalidade institucional para um reordenamento constitucional. Cada um quis colocar ali um pouco da sua intuição. Qual é a sua intuição? De não haver a volta à ditadura. E ela tem a sua razão aí. Há matéria que é nitidamente eu diria, matéria realmente infraconstitucional, que não deveriam constar Bom, mas de qualquer forma, quando o Estado começou a ser criado, quando nós fomos todos, eu vou ao ponto principal, que é a Comissão de Sistematização. Como o próprio nome diz, a sistematização iria sistematizar o trabalho das 8 comissões temáticas e das 24 subcomissões. E o que é grave é que muitas coisas se sobrepunham. E você tinha normalmente repetição. E com isso chegamos a 2.000 e tantos artigos. Para enxugar esse texto constitucional e levá-lo a 245 artigos não foi fácil. Eu mesmo obtive muitas inimizades, muitas. Uma delas depois eu conto que me magoou, que foi até o fim da vida, ou então conto logo agora. Há no texto constitucional, agora já ainda bem colocado de lado, chamado 12% de juros ao ano. Essa emenda era de um amigo meu, a quem eu gostava, tinha um bom relacionamento, que era o Fernando Gasparian, um cara sério de São Paulo. Eu disse a ele, Fernando, isto é matéria para o mercado, que não deve ser resolvido, nem engessado, foi o termo que eu usei numa Constituição. Eu vou dar parecer contrário. Retira isso. Ele disse, você pode dar parecer contrário, mas eu vou derrubar o seu parecer. E eu dei o parecer contrário no plenário. E realmente ele foi vitorioso. Ele me derrotou, isto foi. Mas até hoje, os constituintes somos punidos porque colocamos essa aberração, nós colocamos. E a figura do relator aí entra, faz mal. Eu não me incomodo dizer isso, estou apenas contando por que ela é tão extensa, porque cada um quis fazer a seu modo. O que é que sobrou para uma coisa que eu chamo, que a mim me causou uma profunda, mas profunda tristeza, é que nós conseguimos, na Comissão de Sistematização, uma coisa perfeita, que era a aprovação do sistema parlamentarista de governo. Por que eu digo perfeito? Porque parece que nós estávamos adivinhando o que viria depois. No presidencialismo, você afasta o presidente sempre de forma traumática. No sistema parlamentarista não, porque você divide a chefia do governo e a chefia do Estado. Quando chegou no plenário, derrubaram e havia muito boato que Toma lá da cá se iniciou nessa altura, dando rádios, televisões, canais de televisões, emissoras de rádio,
Eu não sei se isso é verdade, nem estou interessado. Já está fora da política há tanto tempo, não seria agora. Mas, assim que foi aprovado, e este é um fato que não se conta, porque não dá para contar, eu chamei o líder da turma que comandava o presidencialismo, o senador Humberto Lucena, estava sentado do meu lado direito, o nosso senador, então o senador Zé Fogaça, que era meu relator adjunto. Do lado esquerdo, 2 relatores adjuntos da melhor categoria, Conde Reis e Adolfo Oliveira, infelizmente já falecido. Eu só tive 3 relatores adjuntos, eu não tive vice-relator, sub-relator, isso tudo é conversa. Eu fui relator geral e 3 relatores adjuntos. Como um está vivo, disse Humberto, era Humberto Lucena, o senador, corre e diz aos teus amigos presidencialistas que retirem do texto da Constituição uma das coisas que vocês vão dar, que é a medida provisória. Nenhum ditador no Brasil teve tanto poder quanto terá o presidente. Se bem que naquela altura, no original, a Constituição dizia que se não fosse convertida em 30 dias sem letra, perderia o seu. Só que mais tarde foram ao Supremo e o Supremo convalidou a medida provisória. E aí é que eu quero dizer. É neste particular que se a minha profecia tivesse dado certo, muita coisa que aconteceu nessa Operação Lava Jato, em que a polícia apurou, a justiça, enfim. Por quê? Porque ao emitir a medida provisória, pouco depois, ela era reeditada, mas embutia um assunto que não constava do principal. E aí é que estava o chamado gatilho da desonestidade. Veja como nem todos os constituintes foram os autores dessa medida provisória. Uns perderam porque não tiveram sistema parlamentar. Este é um assunto que eu quero deixar bem claro, porque há um outro na Constituinte que também ninguém diz. O Instituto das Apropriações para fins de reforma agrária, o que nós aprovamos na Constituição, contra o meu voto, não era essa a minha decisão, ficou pior do que o Estatuto da Terra, que era do governo militar. Então, o que se diz é o seguinte, essa Constituição cumpriu com o seu papel nesses 30 anos? Eu digo que cumpriu. Cumpriu pelo seguinte, hoje você tem mais de 1.000 emendas que percorreram o caminho. 2.000 emendas ficaram pelo meio do caminho. Mas destas 1.000, aprovaram menos de 100, 90 e pouco. E o que é grave, elas são sempre censuradas por mim, porque ampliaram o que a Constituição de 88 fez para pior. Ela hoje está pior do que estava na data da sua promulgação. Porque, infelizmente, eu não quero aqui fazer absolutamente nenhum proselitismo, mas o parlamentar brasileiro hoje, salvo honrosas exceções, ele está muito mais voltado para as suas ambições pessoais do que para os interesses da coletividade. E veja, essas emendas populares nem sempre estão de acordo com alguma coisa que fosse melhorar o texto constitucional, mas sim, infelizmente, a reboque de interesses meramente circunstanciais. Essa é que é a grande verdade. Então você me pergunta, nesse tempo cumpriu? Cumpriu. Porque se não fosse a nossa Constituição tal qual é, ela é longa, como eu já disse, nós não teríamos sobressaído nesses dois momentos. Quais foram os 2 momentos? 20 anos de ditadura, nós conseguimos sair dela para, queiram ou não queiram, para uma democracia, e ela está aí funcionando. Não me digam que ela precisa de uma Assembleia Constitucional Constituinte, que eu vou me indagar qual é a ruptura da ordem política institucional que nós estamos sofrendo para que haja uma Constituinte, se nós temos funcionando o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Quando isto não funciona, você tem a ditadura. Quando é que acontece essa ditadura? Quando você faz a ruptura institucional. Foi isso no Império. Houve a independência do Brasil, cortados os laços de Portugal, tivemos a Assembleia Constituinte. Houve isso quando
Dom Pedro II foi apoiado do poder, nova ruptura para a República, a Assembleia Constituinte, Constituição de 24, Constituição de 91, 30, quando Getúlio deu o golpe, tinha um presidente no poder, ele não procedeu como deveria, que era convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, que não foi vitoriosa, mas indiretamente acabou motivando a Assembleia Constituinte, que deu a Constituição de 34. E em 45, quando Getúlio foi apeado do poder, tivemos a Constituição de 46. O que ocorreu em 64. O Jão foi apoiado do poder. Consequentemente, tinha que haver a convocação de Assembleia Nacional Constituinte, e que não foi feito pelo governo militar, só foi feito pelo Tancredo. Essa história todo mundo conhece, eu não vou repeti-la. Mas, hoje em dia, veja o exemplo típico do que essa Constituição conseguiu produzir. Quando Costa e Silva teve aquele acidente vascular cerebral, ele ficou impedido de governar, não tinha condição nenhuma. O vice-presidente era o professor Pedro Aleixo, grande professor, grande parlamentar, homem respeitadíssimo. Não assumiu o poder, apesar de ter sido vice-presidente. Quem assumiu foi a junta militar, pelo então ministro da Guerra, ministro da Marinha e ministro da Aeronáutica. Veja a diferença com a Constituição de 90 já em vigência. O Collor foi apeado do poder pelo impeachment e nenhuma junta militar ousou. Quem tomou posse foi o Itamar Franco. E novamente agora, só que agora a nossa crise era profunda, crise social, crise política, crise econômica, crise moral. E, no entanto, a presidente Dilma foi submetida ao impeachment e quem assumiu foi Michel Temer. Ou seja, essa Constituição de 90 tem permitido, de 88, tem permitido chegar nos seus 30 anos poupando a nação brasileira de alguns truques que cheiram à ditadura. De modo que eu acho que, apesar dos defeitos que ela tem, se não tivesse sido escrita por pessoas do ser humano, se não fosse ela produto de homens, mulheres, ela seria perfeita. Mas o ser humano nem sempre é perfeito. Eu acho que ela precisa ser modificada, tem assuntos que precisam ser modificados, mas o Constituinte originário deu poderes ao Constituinte derivado para modificá-la, mas modificá-la para melhor, não para aquelas meras circunstâncias que nós sabemos que não têm uma boa qualificação. De modo que esse é o meu pensamento, é o pensamento de quem sofreu, sofri muito, eu acho que fui muito injustiçado, injuriado, caluniado, não importa, cumpri com o meu dever. Se eu tivesse que fazer uma frase para o nosso instituto, eu diria, em homenagem a todos os professores de direito que lá tem, eu saí da Constituinte, deixei o meu lugar de relator, mas hoje eu sei que eu carrego comigo as cicatrizes do dever cumprido. Muito bom. Eu disse de cara ao Humberto Luciano. E uma vez, alguém me chamou para fazer... Isso aqui é de vocês. Eu acabei nem dando isso, viu? Olha aqui. Pouco aqui, olha aqui. Aqui vocês vão ter, Sérgio, 559. Mas você pode dar. Tem a esquerda, centro-esquerda, mas ó, vocês têm foram 122 emendas populares, com mais de 1 milhão de assinaturas, que a turma não queria. Muita gente lá dentro não queria. Nem gente de esquerda, nem gente de direita. Pois bem, e aqui, ó, a mesa diretora admitiu 83 populares.